como criar um sistema para lojas utilizando o Excel com o banco de dados Access. Essa é a nossa 23ª aula e na aula de hoje vamos estar validando o botão fornecedor. Como é que eu faço para verificar se o usuário logado do sistema tem acesso à aba fornecedores do nosso sistema? Se você já gostou do tema da aula de hoje, já deixa o seu gostei e fica comigo até o final. Aqui entender como está funcionando o nosso projeto. Eu estou aqui com o banco de dados aberto. Essa é a tabela que eu estaria trabalhando na aula de hoje, ó, tbl_user. Duplo clique sobre ela. Aqui eu tenho usuários cadastrados. Lembrando que nesses campos que tem essas checkbox marcadas, isso quer dizer o quê? Que o usuário tem acesso às telas do meu sistema. Por exemplo, ó, esse usuário tem a tela acesso a produtos, tem acesso a vendas, clientes, vendedores. O bloqueio está desmarcado porque ele não está bloqueado. O erro está em 0 porque ele não errou a sua senha. E user também é uma tela lá do sistema. Se observarmos, eu não tenho aqui uma coluna para validar se o meu usuário tem acesso a fornecedores, sim ou não, lá no nosso sistema. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui será clicar aqui em modo design. Aqui vamos criar, ó, fornecedor, que será uma tela do meu sistema que já está criada, só que por enquanto ela está funcionando manualmente a validação. Então eu vou mudar aqui para sim ou não, que no caso vai ser aquela checkbox marcada ou não marcada. Então vou salvar o que fizemos até aqui, ó. Vou fechar. E se eu vim aqui TBL user, tá lá a nossa coluna, ó. Uma coluna a mais acrescentada aqui em nossa tabela. Agora vamos aqui acessar, ó. Duplo clique aqui em sistema para lojas, que é a nossa planilha Excel. Vem aqui, ó, em formulário. Ao logar aqui com o usuário NEL123. Ao clicar em login, ok. Esse botão fornecedor, por enquanto, ele está habilitado manualmente. Observe, ó, vou fechar, desenvolvedor, Visual Basic. Se eu vier aqui, ó, duplo clique no FM principal e vir aqui na tela inicial, você vai observar, ó, que todos os meus botões estão desabilitados, apenas o fornecedor está habilitado. Por que disso? Quando eu criei a aba fornecedores, eu ainda não criei a validação para saber se a pessoa que logou tem acesso a fornecedores, sim ou não. Então, eu acabei deixando o botão habilitado. Então, eu vou desabilitar conforme os outros botões e através daquela coluna que acabamos de criar, a gente vai saber se esse usuário tem acesso, sim ou não, a esse botão. Então, como é que eu faço? Ó? Eu vou desabilitá-lo. Então, eu venho aqui, ó, na sua propriedade, ó, enable, vou trocar de true. Observe, ó, tá true, que é habilitado, e vou desabilitar trocando para false. Se eu fizer apenas isso, ainda não vai resolver o nosso probleminha. Ó. Observe, ó, se eu tentar aqui logar no sistema, ó, NEL123, ao clicar aqui em login, observe, ó, que o botão está desabilitado por enquanto. Então, a primeira parte que eu vou fazer será o seguinte, ó, muita atenção aqui, ó, eu vou vir aqui em login, perdão, vamos voltar aqui a inicial, só para que você entenda a lógica. Ó. Esses botões aqui, quando eu criei as validações, se você tem assistido às aulas passo a passo, você lembra perfeitamente que eu não renomeei os botões. Ó. Por exemplo, ó, esse botão aqui, que é o CAD User, eu criei por último. Então, por isso até que ele está com o nome Command Boot 10. Já esse, ó, é o Command Boot 4, o 5, o 6, o 7, o 8, perdão, o 12. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou renomear esse botãozinho aqui para 11. Por que 11? Ó? Porque eu parei aqui no 10, ó. Então, eu vou mudar ele para 11, ó. Se eu fizer isso, vai dar que não foi possível definir a propriedade name, nome ambíguo. Isso quer dizer o quê? Que eu já tenho um botão com o mesmo nome. Então, eu vou dar aqui um OK. Então, a primeira coisa que eu vou ter que fazer é localizar onde tem esse botão com esse mesmo nome e renomeá-lo para que eu possa agora renomear depois esse daqui. Então, eu vou ver aqui em vendedores e tá aqui o meu Command Boot 11, ó. Então, eu não posso dar esse mesmo nome a um outro botão porque eu já tenho esse botão com esse nome. Se eu fizer apenas aqui a troca do nome, o comando que está aqui por trás vai se perder. Então, a primeira coisa que eu vou fazer será o seguinte, ó. Vou dar um duplo clique nesse botãozinho. Observe que eu vou fazer o seguinte, ó. Copiei o nome desse botão e eu vou chamá-lo aqui, ó, de BTN pesquisar vendedor. Então eu estou renomeando por aqui, ó. Observe, ó.
Vou copiar, copiei e vou agora, ó, renomear aqui, ó. Observe, ó, btn pesquisar vendedor. Então, se eu der um duplo clique no botão, eu continuo tendo acesso ao mesmo comando. Caso eu não tivesse feito dessa forma, quando eu desse o duplo clique no botão, esse código não estaria dentro do evento clique desse botão. Eu teria que localizá-lo, recortar o comando, colar e apagar a rotina. Então, por isso que eu fiz dessa forma. E agora eu vou fazer o seguinte, ó, vamos lá, inicial, eu vou vir aqui e agora eu posso sim renomear de comando boot 12 para 11. Então, só para reforçar, ó, esse é o 4, 5, 6, 7. Este é o 11, isso que é indiferente, tá? O que me interessa, que eu quero que você se adente, já vou lhe mostrar o seguinte, ó. Esse é o 11 e esse aqui é o 10. A numeração desses botões está de acordo com o quê? Está de acordo com isso daqui, ó. Observe, ó. Essa primeira coluna, ela é a 0. Essa aqui é a 1, 2, 3. E aqui começa, ó. 4, 5, 6, 7. Aqui é a 8. Isso daqui eu não tenho um botão, então aqui é a 8. Aqui é a 9, ó. Esse é a 10 e essa é a 11. Lembra que lá nos meus botões do 7 eu pulo para o 10, então é isso mesmo, ó, 10 e 11, ó. E agora o que eu vou fazer, ó, só para que a gente possa testar, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou marcar esse botão, só para que o nosso amigo Nel tenha acesso. Então eu vou salvar, lembrando que isso eu posso fazer através do formulário, estou fazendo aqui manualmente. E o que eu vou fazer, ó, se eu logar agora no sistema, ó, Nel 123 e clicar em login, ele ainda não tem acesso. Não tem acesso porque eu ainda não criei a validação para dar o acesso sim ou não. Mas agora é bem simples, ó. Observe, ó. Vou vir aqui login, duplo clique aqui. E aqui já listei tudo isso aqui passo a passo no início dessa série. Então o que eu vou fazer aqui, ó? Se você observar, eu tenho um laço de repetição onde a minha variável vai iniciar de 4. Por que de 4? Porque é a primeira coluna que começa as validações, ó. Que é essa coluna aqui, ó. Essa é a 0, 1, 2, 3 e 4. Então, por isso, ó, que ela está iniciando de 4. Porque eu quero verificar daqui em diante, ó. E vai até 10. Por que era até 10? Porque eu só tinha da coluna de valor 4 até a coluna user, que era a coluna de valor 10. Agora eu tenho até a coluna de valor 11, que é a coluna fornecedor. Então, eu vou fazer o quê? Vou colocar aqui 11. Por que eu tenho aqui i igual a 8 e igual a 9? Então, entre o if e o else não tem nada, ou seja, eu não quero que ele não faça nada, que é exatamente esses carinhas aqui, ó. Lembre-se, só estou reforçando aqui caso essa seja a sua primeira aula, que no caso é a bloqueio e erro. Então, se for 8 e 9, eu não quero que você faça nada, porque essas colunas aqui dessa tabela não são colunas de validação de telas do sistema, são apenas colunas que estão aqui no meio. Então, o que eu vou fazer aqui? Simplesmente, ó, eu troquei de 10 para 11 e somente isso, ó. Porque aqui eu estou utilizando, ó, o objeto comando boot, que é o nome do botão, e aqui eu estou utilizando uma variável que está armazenando o número do botão, ó. Então vai variar de 4 até 11. Então eu vou verificar o botão 4, 5, 6, e se esses botões, se você observar, ó, os valores desses botões for de acordo com a variável consulta, se ela for true, ou seja, se ela estiver marcada aqui, ó, o que vai acontecer? Ele vai dar acesso ao sistema. Então, vamos lá, ó, só para que você veja, ó. Nel 123, ao clicar em login, e observe, ó, tá validado lá o botão fornecedor para o nosso amigo, ó. Se eu fechar aqui e logar com um outro usuário que não tem acesso, ó, o ADM, ó. Por enquanto ele não tem acesso, ó. 456, ao clicar em login, você vai observar, ó, que está desabilitado para o ADM, ó. Então já criamos aqui a validação para o fornecedor. Uma coisa que eu observei é que a gente tem que ter um botão para voltar, né? Porque, observe, ó, se eu executar isso aqui, ó, vamos supor que eu queira logar com o Nel 123. Vem aqui login, loguei, aí eu vim aqui, fiz uma ação para o vendedor e depois eu quero voltar lá para a minha tela de menus. Eu não tenho ainda um botão para voltar para aquela tela, ó. Então toda vez eu tenho que fechar o sistema e abrir de novo. Obviamente que isso aqui está errado, essa lógica. Então o que eu vou fazer? Eu posso vir aqui, ó, copiar um botão, colar aqui. Eu vou ter que ter um botão voltar basicamente para cada página desse controle multipage, ó. Aqui eu vou, aparentemente nesse momento eu vou apagar esse ícone, essa imagem, ó.
E aqui será o meu voltar. E depois a gente dá um nome, e depois a gente dá uma imagem mais sugestiva a ele. Ele vai ficar sem imagem, ó. Então eu vou trocar só esse texto que está aqui no Caption, ó. Vou digitar aqui voltar. E o que ele vai fazer? Eu vou querer que ele me redirecione para a minha tela inicial, que é essa tela aqui, ó. Então lembrando que essa é a 0, essa é a 1, 2, 3, 4, 5 e esta é a sexta. Então quando o usuário clicar nesse botão, ele está com o nome como de botão 15, ó. Vou colocar aqui, ó, mi.multipage 1.value igual a 6. Somente isso, ó. E eu preciso desse botão aqui também, ó. Eu vou precisar em cada uma dessas páginas. Ou por acaso, eu poderia deixar esse botão fora, né? Aqui do meu controle multipage, ou aqui na parte suspensa, né? E aí eu teria um botão só, para quando o usuário clicasse nele, eu voltar sempre para a página que eu quisesse. Mas nesse caso eu vou ter um botão para cada uma dessas páginas, ó. Para o vendedor tem que ter esse botão voltar, para o cliente eu vou ter o botão voltar. Observe, ó. Vou colar aqui do lado. Acho que você já entendeu a minha lógica. Eu tenho que ter esse botão voltar para que eu possa, depois de fazer as ações que eu queira, eu sempre possa voltar para o meu menu e de lá eu posso me redirecionar para fazer outras ações, ó. Aqui nas vendas eu vou ter que ter esse botão, aqui em produtos, Card User. Então eu vou colocar aqui o botão, lembrando que eu copiei o botão, mas o comando ele não vem junto. Observe que é um outro botão com outro nome, ó. Lá era o 15, esse é o 18. Se eu clicar nele não tem comando algum, então eu posso copiar esse comando, ó. Colei aqui e alterar para 6. Então isso eu vou ter que fazer em todos os botões que eu copiar e colar, ó, para o voltar, ó. Então se eu vier aqui em clientes, ó, não tem o comando, ó. Agora sim, ó. Então só para que você entenda a minha lógica, ó. Se eu fizer isso aqui, ó, Nel 1, 2, 3, clique em login. Aí eu quero ir aqui, por exemplo, para clientes. Aí eu clico em voltar para eu ir fazer alguma outra ação. Fornecedor. Fornecedor ainda não está me redirecionando para a aba fornecedor. Para fazer isso é bem simples. A aba fornecedor, no caso, é essa. Então é a mesma lógica, lembre-se. Essa é a 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então se eu clicar lá no botão fornecedor, eu quero ser redirecionado para a page de valor 7. Ó. Vou logar aqui novamente só para que a gente possa testar. Ó. E tá feito, ó. E eu resolvi fazer isso, deixar passo a passo, até porque se eu fizesse essas modificações e você e eu não lhe mostrasse, você que está fazendo passo a passo junto comigo, muito provável iria se perder aqui dentro do projeto. Achei importante deixar gravado esse conteúdo, que é importante, mas de certa forma é super fácil e simples o que foi lhe ensinado na aula de hoje. Eu espero que você possa ter gostado. Para que eu possa dar continuidade nesse projeto, eu peço a você que possa estar interagindo, comentando aqui nos nossos vídeos sobre esse conteúdo. E deixe o seu gostei para eu entender que você quer a continuidade desse projeto. Lhe convido, caso ainda não seja inscrito, se inscreva agora. Já somos mais de 41.028 inscritos que têm aprendido Excel, Power Apps, comandos SQL, Access de forma gratuita. Convido a você a estar se inscrevendo no canal William Oliveira, aonde você também vai aprender o VBA, o Excel, Power BI, Access e o Word. Eu e o William voltaremos a gravar vídeos juntos e assim você não perde nenhum conteúdo gratuito, tanto do meu canal como do canal William Oliveira. E para se inscrever é super fácil, ó. Basta clicar nesse botãozinho inscrever-se, ó. Acabei de me inscrever e vou ativar as notificações. Pronto, agora eu vou receber todas as postagens novas que o William fizer. E você também vai receber se você também se inscrever.